Antes de começarmos a falar sobre o além, ontem falamos sobre o além. Mas antes de começar, só quero dizer uma coisa. Estamos todos aqui estudando esses ensinamentos. E Dascalos fez uma afirmação muito importante. Qualificação. Se você quer ser médico, precisa se qualificar. Você tem que ser qualquer tipo de profissional. Você precisa treinar, estudar e se qualificar. Qual é a qualificação para ser pesquisador? Ou simplesmente chamá-lo de segredo, mesmo que você não esteja neste sistema. Qual é a única coisa que todos precisam? Prática. Não, a primeira não. Intenção. O que é isso? A intenção sincera. E a curiosidade? Amor. Oh, essa é uma ótima pergunta. Sinceridade. Sinceridade consigo mesmo. Isso pode te levar longe. E depois disso, obviamente o treinamento, a prática, o amor, tudo isso se junta. Mas a primeira coisa, você realmente tem que ser uma pessoa sincera. E algo mais que ele disse, ele falou sobre pessoas que talvez venham a esses ensinamentos com menos de um motivo sincero, por exemplo. Talvez elas tenham uma agenda oculta. Elas vêm dizendo, eu quero estudar isso, mas tem alguma agenda oculta. Elas são insinceras. Não são totalmente insinceras, mas tem esse outro lado, essa outra agenda que escondem. E isso realmente as prejudica. Estou pensando também em Cristo. Naquela época, os judeus, o Sinédrio, tinham um controle férreo sobre a verdade. Eles sentiam que a verdade era deles. Ninguém pertencia a ninguém. Então eles não gostavam do que Cristo estava fazendo. Então o que faziam era enviar espiões para ouvir Cristo falar. E depois voltavam e relatavam o que ele dizia ao Sinédrio, que estava tentando controlar a verdade com tanta força. Eles tinham uma agenda oculta. Se você é sincero e vem aqui, Dascalos diz, os mestres acima de nós, os mestres superiores, nos ajudam tanto que se uma pessoa vem e tem algum tipo de motivo ulterior, isso não vai funcionar. Aqueles espiões do Sinédrio, você sabe, Cristo sabia imediatamente que eram espiões do Sinédrio. Claro, não havia nada oculto. E todos que vieram foram beneficiados por Cristo. Mas as pessoas que vieram com um motivo falso, esses espiões não foram beneficiados de forma alguma. E por pior que fosse para o Sinédrio enviá-los karmicamente, era ainda pior para esses caras. Não apenas eles não se beneficiaram do professor, como também incorreram em karma. Então, só quero dizer novamente, a sinceridade consigo mesmo é a qualificação mais importante. Depois disso, claro, o treinamento e a prática para que sejamos habilidosos em nosso trabalho. Ok, o além. Obviamente, temos que deixar o aqui ou agora para chegar ao aqui após a morte, e para fazer isso, você só precisa morrer. Muito fácil. Bem, o que posso te dizer sobre isso? É absolutamente seguro. Eu já fiz isso muitas vezes. Não como uma personalidade, mas como eu interior, como a essência do eu. Eu tento imaginar Deus, o mais amoroso e misericordioso, criando um sistema que não fosse amoroso e misericordioso, mesmo na transição de um estado para outro. Eu amo os astecas. Eles se referiam à morte como portal para tudo, pois o que está à frente é muito maior do que você pode imaginar. Você está em tudo. Está em tudo. Se você for livre o suficiente para ver. Se você não estiver envolto pela própria escuridão da sua concha. Então, a morte é a ascensão e a porta pela qual todos nós passaremos para continuar vivendo em um estado um pouco mais elevado e em um corpo mais refinado. Recentemente, aqui me contou a história sobre um avô, e eu gostaria de compartilhá-la com você porque é. E eu vou apenas, por favor, me corrija se eu errar em algo, mas ele era um homem japonês tradicional. Ele não tinha interesse em espiritualidade, e estava deitado em sua cama prestes a morrer, e sua família estava reunida ao redor, e ele estava flutuando entre a consciência e a inconsciência, conectando-se do outro lado, voltando e tudo mais. Mas todos começaram a chorar ao redor de sua cama enquanto ele estava partindo. E ele se sentou na cama e repreendeu a todos, dizendo que ele estava voando com os anjos em alegria e que o comportamento deles estava puxando de volta, que o comportamento de vocês estava me tirando da experiência. Imediatamente após dizer isso, ele se deitou novamente e passou para o outro lado. Essa é uma história verdadeira. Todos ficaram. Joe? Agora, aqui está esse cara que não tinha interesse em espiritualidade ou anjos, e realmente não sabia nada sobre isso, eu suponho. Então, essas coisas não estavam em seu subconsciente. Muito tempo depois, os médicos disseram, são apenas imagens do seu subconsciente piscando. Mas aqui está um que o cara não tinha interesse. Agora, você pode ter ouvido que quando nascemos, você sabe, os bebês choram. Nós choramos ao nascer, mas todos nas famílias estão sorrindo e felizes. E se vivermos nossa vida corretamente, quando morrermos, estaremos sorrindo e felizes, e todos os outros estarão chorando. E esse é nosso objetivo. Esse é nosso objetivo. É verdade. Mas por que isso é verdade? Porque o nascimento, em relação a Deus, é a verdadeira morte. É a verdadeira morte. E a morte é um nascimento. É um nascimento para um estado de existência mais elevado. Por quê? Bem, estávamos vivendo nesse estado de existência mais elevado antes de nascer. Estávamos no mundo cíclico antes de tomar o nascimento. E lá é muito mais livre, muito melhor. Mas no momento em que você nasce, você é colocado sob limitações tremendas do corpo, muito mais do que estamos no mundo superior. Então a verdade, a verdadeira verdade, todos preocupados com a morte, a verdadeira verdade é que estar em um corpo material é tão morto quanto poderemos estar. As impressões são tão monótonas quanto jamais teremos. Isso é a morte. Quero dizer, isso é o mais morto que você jamais sentirá, eu deveria dizer. Então, falamos um pouco sobre isso, e vou tocar novamente. Estamos além desses mundos da quarta e quinta dimensão, além deste mundo físico. Os hindus os chamam de lokas, que significa mundos. Os budistas os chamam de bardos. E às vezes eles chamam de mundo astral ou mundo mental em vez de mundo cíclico. Mas os hindus fazem isso. Mas não importa. Mas eu gosto dos termos dos índios Lakota que o chamam de terra do mel feliz. E realmente é assim. Genericamente, eles o chamam de aqui após a morte, mas eu acho que meu termo favorito foi usado por espiritualistas nos anos 1900, e eles o chamavam de terra do verão. Porque, comparado à vida na Terra, era mais fácil, mais livre e mais agradável. A Terra é realmente uma escola onde às vezes recebemos lições muito difíceis.
Mas o aqui após a morte é como sair da escola para as férias de verão. Tem essa sensação. E no aqui após a morte, podemos continuar estudando essas práticas espirituais, se tivermos um forte interesse. E estou certo de que muitos de nós aqui terão. Mas a pessoa comum tende a ir para lá e fazer o que a agrada. Portanto, mau avanço espiritual para a maioria das pessoas. Porque aqui, uma pessoa comum se desapega, enfrenta dificuldades, adoece, e todas essas coisas a superam. E para fazer isso, elas realmente precisam crescer. Mas lá, você não tem essas coisas. Você não tem essas coisas de forma alguma. Então, a pessoa comum simplesmente faz o que gosta. Passar para lá é como eu disse, é o mesmo tipo de paisagem. É apenas mais brilhante. Cada um dos subplanos, conforme você sobe, tem mais e mais luz, mais e mais brilho. E descobrimos que viver lá é muito, muito mais fácil. Mas vai parecer tão sólido quanto isso. Você pode bater na mesa e sentir isso, porque sua mão agora está vibrando na taxa das células psicomagnéticas, e portanto, é sólida. Mas se tivéssemos uma mão psiconeide aqui, ela passaria direto pela mesa. E nossa mão física passa direto por substâncias psiconeides. E quando estamos vibrando no mesmo nível, temos o fenômeno de nos sentirmos sólidos. Então continuamos dizendo, você sabe, a morte é apenas uma mudança. Mas estamos mudando todos os dias. Todos os dias. 60 bilhões de células em nosso corpo material morrem a cada dia. E elas são substituídas. Nossas emoções estão mudando continuamente. Nossos pensamentos estão mudando continuamente. Seu corpo, emoções e pensamentos são o seu eu pessoal. Bem, na verdade, o corpo material é o veículo que o eu pessoal usa, enquanto é proprietário. Mas as emoções e os pensamentos compõem os corpos psicoédicos. Com seu duplo etéreo, isso constitui a personalidade. Você já foi uma menininha ou um menininho em algum momento. Você não pode dizer que aquela menininha ou, você sabe, se eu disser, aquela criança é surda, você dirá, não, eu não sou, eu ainda estou aqui. Estou apenas em um corpo mais velho. Então, o corpo mudou, as emoções mudaram, os pensamentos mudaram, mas, novamente, você ainda é você. A personalidade muda, mas não o seu eu. Continuamos dizendo isso, mas por que nossa personalidade muda, mas não nosso eu? O que você acha? Por que a personalidade muda? Porque a personalidade é composta de emoções e pensamentos elementares, e estamos mudando-os o tempo todo. Não é realmente estável, mas o eu não é um produto elemental. É eterno. É a prole de Deus. Então, o mundo material, como eu disse outro dia, muda muito rapidamente, mas também a mudança no mundo psicoanalítico, mas é muito, muito mais lenta. Agora, e os animais? Existem animais no mundo psicoanalítico? Sim, porque os animais expressam uma espécie de emoção, uma emoção instintiva, agressividade, proteção, nutrição, afeto. Essa é uma espécie de vibração emocional. Não está usando a mente diretamente. É o instinto daquele animal que está expressando isso. Portanto, como há uma expressão disso, você encontrará esses animais individuais nos planos cíclicos. E eles estão apenas vivendo o tipo de vida que vivem. E quanto aos planos e subplanos noéticos? Eles estão lá? Não. Nenhum animal usa a mente. Portanto, o animal individual não está lá, mas a forma do animal está lá, e eu não sei como explicar isso em palavras melhores. Mas aquele animal individual, essa expressão, expressando agressão e afeto, não está naquele plano noético. Mas seu corpo está nesse plano? Há uma forma, você sabe, mas não é aquele animal individual. Então, nos planos noéticos, há uma forma de animal e algo correspondente a esse animal que conhecemos. E esses são os arcanjos que criaram e governam os animais. Portanto, esses arcanjos das espécies animais, os anjos principais e os anjos governantes dessas espécies particulares estão lá. Agora, é comum que Dascalo seja questionado se os animais existem no plano ciclonáutico. E ele diria o que eu acabei de lhe contar. Mas às vezes ele contava uma história para tentar ajudar você a entender, um exemplo prático disso. E essa história, acho que era da Suíça. Você sabe, é Londres. Ok, eles tinham um enorme São Bernardo. Mãe, pai, filha, enorme São Bernardo. E todos amavam o cachorro, mas a garotinha amava aquele cachorro tanto. E aquele cachorro amava muito aquela garotinha. Um dia a mãe faleceu, e a garotinha ficou sozinha. O pai está tentando criá-la, e não está indo bem. Ele está tentando trabalhar e criar sua filha, e perdeu a esposa. Então, ele decide contratar uma babá. E a menina tem 8 anos. E assim, ela vem cuidar da garotinha. Então, o mesmo São Bernardo faleceu. Eles enterraram seu corpo no quintal. A garotinha ficou devastada. Ela acabou de perder a mãe. Agora seu amado cachorro se foi. E ela ficou sozinha com essa enfermeira que não gostava dela. E ela realmente se comportou muito mal e tratou a filha mal quando o pai não estava por perto. Então, a garotinha estava sofrendo tremendamente. Você pode imaginar. E ela estava desesperada. Ela estava vivendo em uma condição desesperadora. E no aniversário da morte da mãe, o pai convidou amigos para estar com ele nesse aniversário. E eles vieram e então ele disse à enfermeira que levasse a filha para cima e a colocasse para dormir. Mas a garotinha não queria ir para cima com a enfermeira sozinha. E quando ela levou para cima, começou a chorar. Então, a enfermeira segurou a boca dela e a bateu para que não pudessem ouvir seu choro. Ela costumava fazer isso. Então, ela estava batendo na criança. E as pessoas lá embaixo ouviram o grito da enfermeira e todos correram para cima, certo? A enfermeira tinha uma grande mordida nas costas e estava sangrando. O cachorro havia se materializado e mordido a enfermeira para proteger a garotinha, como ela queria. Obviamente, o cachorro não se materializou, e isso supostamente explica que este foi um caso de materialização instantânea para parar a enfermeira cruel. Então ele se desmaterializou. Ele disse que poderia ter sido a forte necessidade da filha, ou poderia ter sido a mãe que ajudou a criar a aparição do cachorro. Ele disse que não poderia dizer com certeza. Havia outra
maneira de ser, mas isso é o que ele disse. Então, tudo que existe materialmente tem um contraparte psicoédica. Passar para o outro lado é apenas mudar a taxa disso. Agora estamos recebendo nossas concepções e impressões de uma frequência mais alta. E aqui está como funciona. Após a morte do corpo material, automaticamente se encontra no mundo psiconeoético de um subplano em harmonia com a vibração que ele tinha. Portanto, continuamos nossa mesma vida, recebendo essas vibrações e concepções de uma vibração mais alta, eu diria. O que significa que os falecidos não entrarão em nenhum paraíso ou inferno. Eles já não estão em nenhum agora. Aqui, temos paraísos e infernos também. E isso significa que é a disposição da personalidade que cria a saúde do paraíso. Eles não são localidades. Assim como podemos usar pedra, vidro, madeira e tudo mais e construir uma bela casa como esta. Ou poderíamos usar os mesmos materiais e construir uma masmorra, realmente, uma prisão. Não são os materiais, é a disposição dos materiais. Assim também, quando usamos emoções e pensamentos, não são as emoções e os pensamentos, é a disposição daqueles que usam as emoções e os pensamentos. Isso significa que são saúde condicionais. Não são localidades fixas. E porque é tão condicional, tão associado a cada personalidade, a saúde de uma pessoa pode ser o paraíso de outra. O paraíso de uma pessoa pode ser o inferno de outra. Pegue alguém que está vivendo nos pântanos do Baiô, leve-o para um jantar na Casa Branca, eles vão estar no inferno. Leve alguém do jantar da Casa Branca e coloque-o no pântano, eles vão estar no inferno. É tudo condicional, associado a nós individualmente. Porque nossos pensamentos e sentimentos, desejos que guardamos e expressamos aqui estão criando nossos infernos e paraísos nesta dimensão. Então, já estamos neles agora. Apenas pense nas coisas que mais te fazem sentir infernal agora em sua vida. Isso é o pior que você vai experimentar. Pense nas coisas que te fazem sentir melhor em sua vida agora. Esse é o intervalo que você experimenta. Claro, à medida que mudamos, crescemos, meditamos, melhoramos e aprendemos, mudamos e os paraísos continuam ficando maiores e melhores. O paraíso experiencial, eu diria. O problema sobre o espírito das colinas, você sabe, existem realmente todos esses lugares. Vamos falar muito sobre isso na próxima sessão. Mas todos esses lugares são criados, e essa é a misericórdia de Deus. Eles fazem a pessoa se sentir confortável. Então, se você está confortável em um pântano da Louisiana cheio de jacarés, sabe, essa é sua zona de conforto. Então, quando você vai lá, vai se encontrar na mesma zona de conforto. É tão misericordioso. Ninguém é forçado a entrar em um inferno. Não há anjo que te jogue em um inferno ou algo assim. Deus não está te julgando por fazer isso. Você está se julgando pela maneira como vive sua vida. E uma das coisas que, bem, vamos apenas definir o que é um inferno. Agora, é claro, sofrimento e tudo mais. Mas não é só isso. De fato, os piores infernos não são apenas porque estamos tão atormentados. É algo, o inferno seria considerado algo que chama sua propriedade espiritual. Isso é realmente um inferno. A maioria das pessoas não pensa nisso dessa maneira. É um inferno porque isso os entrelaça em comportamentos ruins. Mas eles gostam desse comportamento ruim. Então, agora temos que perguntar, é realmente um inferno? Bem, para eles não. Mas na visão mais ampla das coisas, é um inferno porque os prendeu em uma prisão e eles não estão avançando. E é realmente simplesmente um inferno ou um paraíso. É realmente provocado pela lei de causa e efeito. Não há nada mais complicado do que o que semeamos, colhemos. Então, o que está acontecendo é que na essência, o lado material da sua existência cessa e você continua nessa existência psiconoética. Portanto, essas saúdes psiconoéticas coexistem com o contraparte etéreo do ponto material também. Estamos criando-as todos os dias pela qualidade de nossos pensamentos, desejos e emoções. E isso aponta para a parte importante de fazer um esforço para se desenvolver espiritualmente. Tudo que fazemos de bom aqui é carregado conosco lá. Tudo que fazemos de ruim aqui é carregado conosco lá. O bem ou o mal que liberamos aqui, o mal que liberamos aqui, é liberado lá. Este é o ponto mais importante a lembrar e Cristo disse isso de uma forma: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Aqui estão elas. Isso significa que ele está nos dizendo como tudo funciona, o mecanismo que determina a condição em que terminaremos no aqui após a morte. E ele disse, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Isso significa que tudo a que estamos habituados, tudo a que estamos apego na terra, será carregado conosco quando passarmos, e estaremos apegados a isso lá também. E ele disse, tudo que você perder na terra será solto no céu. Isso significa que tudo que liberamos, tudo que deixamos ir na terra, não será carregado conosco. Digamos que você tenha um mau hábito de roubar na terra, mas você diz, isso não é tão bom, e quebra esse hábito enquanto está na terra. Então, esse desejo de roubar não te seguirá para o céu. Você quebrou. Você cuidou disso aqui. Você liberou isso aqui. Isso é algo tão importante. Quero dizer, Cristo disse isso. Quantas pessoas entendem o que isso significava? É um mecanismo de controle tão importante que determinará onde terminamos. E está em nossas mãos agora. Todos vocês sabem disso agora. Usem isso. Usem isso sabiamente. E podemos e devemos usar isso conscientemente para criar melhores condições, e um dia nos encontraremos superados e teremos o resultado daqueles que trabalham. Agora, quando você pensa em um inferno ou um paraíso, você meio que tem essa ideia de uma fronteira, certo? Aqui está um inferno, aqui está um paraíso. Mas não há fronteiras entre infernos e paraísos, porque, novamente, eles não são locais físicos. No mesmo lugar, uma pessoa pode estar em um inferno absoluto neste mundo, aqui, e outra pode estar em um absoluto paraíso. Pode ser que uma pessoa esteja tão feliz. Já ouvimos essa história muitas vezes que Dascalos contou, mas não há uma melhor, eu acho, para contar isso. E esta foi sobre um caso em Chipre, onde havia um multimilionário que tinha tanto dinheiro, tantos trabalhadores e tantas propriedades.
Ele foi a um lindo hotel nas montanhas. Acho que você provavelmente já esteve lá também. Lembra daquele hotel? Lindo. E você sabe, Chipre é meio seco e quente, mas quando você sobe nas montanhas Troodos, é arborizado e há córregos e pássaros. É muito bonito. E então, esse cara estava neste hotel. Também no mesmo momento, no quarto ao lado, estava um amigo de Jascalos. Agora, esse cara era apenas um trabalhador comum, porque ele trabalhava o ano todo só para ter dinheiro suficiente para ir lá por uma semana de férias. E um dia ele disse, é por isso que estou indo para a boca dele. Bom, é muito bonito. E ele voltou. Eu perguntei, como foi? E ele disse, bem, foi tão bonito. Eu acordei uma manhã, na primeira manhã, abri a porta da varanda e o ar estava tão limpo e fresco. Os pássaros estavam cantando. Eu podia ouvir o córrego correndo, mas então um tiro foi disparado no quarto ao lado, o milionário se matou. Ele estava em um inferno tão profundo que não conseguiu suportar viver mais um minuto. Então ele se matou. No quarto ao lado, esse outro cara estava no paraíso. Portanto, não há fronteiras. Tudo é condicional. Pense na sua própria vida. Você pode começar um dia, sente-se muito bem, vai trabalhar, tem uma apresentação, está vestido com uma camisa bonita, está pronto para ir ao escritório e fazer suas coisas, e alguém, enquanto você está tomando café, te corta e você derrama café em si mesmo. Seu dia simplesmente desanda. É bastante irritante, não é? Então, por causa da sua reação negativa, começa a criar essa reação em cadeia de negatividade. Então, tudo começa a dar errado, certo? E quando você chega em casa, sente que está em um inferno. Portanto, podemos facilmente entrar e sair do paraíso. Se essa pessoa estava tendo esse inferno, e a propósito, o telefone toca por sinal, você acaba de ganhar $1 milhão. Ele voltaria ao seu paraíso novamente. É tudo condicional. Há uma história zen que costumavam usar para tentar contar isso. Havia um grande rei uma vez que queria saber qual era a diferença entre inferno e paraíso, e ele ouviu que havia um grande sábio vivendo no topo da montanha. Era uma jornada muito longa e difícil para chegar lá. Então, ele partiu e montou a cavalo e cavalgou até o ponto onde o cavalo não podia ir mais e ele subiu e estava muito exausto e suado e sujo. E ele chegou em frente a esse sábio e disse, Mestre, eu sou o rei desta terra e vim para que você me diga e me ensine qual é a diferença entre inferno e paraíso. E o sábio disse, você imundo tolo, como se atreve a vir até mim nessa condição para se apresentar? E o rei, ele usava as pessoas se curvando a ele dizendo, por que você me insulta? Ele puxou sua espada e o mestre disse, pare, você acaba de entrar no inferno. E o cara entendeu. Ele disse, eu sinto muito. Ele disse, você acaba de entrar no céu, no paraíso. Então, sabendo tudo isso, sabendo tudo o que estamos falando agora, não deveríamos derrubar nosso inferno agora e começar a construir nosso paraíso? E como fazemos isso? Paramos de nos concentrar e nos fixar nas coisas que nos incomodam e nos perturbam na vida, nas outras pessoas, e começamos a focar no que é bom em nossas vidas. Energizamos as coisas saudáveis em nossas vidas. É tão simples quanto isso. Os guias que tentam ajudar as pessoas em seu inferno do outro lado veem que essas pessoas estão vivendo sob uma sombra. Quão grande é a sombra deles? Quão grande é o inferno deles? Para eles, é todo o seu ambiente psicoanalítico. Não há realmente uma fronteira para isso. E isso apresenta, e agora tente imaginar isso, e não há um bom visual para te dar, mas você pode pensar nisso como uma bolha, certo? E essa bolha em que eles estão vivendo está no verdadeiro mundo psicomotor, mas eles estão na bolha, e a casca dessa bolha permite apenas que tanta luz entre que seja confortável para eles. Sabe? É só assim tanta luz que é confortável para eles. E então, os ajudantes invisíveis que fazem esse tipo de trabalho no interplano, podem ver essa pessoa na casca. E essa casca os impede de ver as verdadeiras belezas no verdadeiro ambiente psiconáutico em que estão. E podemos pensar na casca como algo assim, como se a superfície interna dela fosse uma membrana reflexiva. Então, quando eles olham, estão vendo seu próprio reflexo, estão vendo todas as coisas que estão criando. Eles não estão realmente saindo e vendo a verdadeira beleza do mundo cíclico. Eles poderiam, mas nunca olham para cima. Eles estão tão envolvidos na casca que criaram. Assim como nós estamos aqui na Terra. Os mundos cíclicos são muito mais bonitos do que a Terra. Existem cores radiantes aqui que não são encontradas na Terra. E é iluminado com muito mais luz. Mas a luz não vem do Sol, vem de cada partícula da substância cíclica. Então, dizemos que é auto-iluminado. Mas aquelas pessoas na casca podem sentir que está escuro lá dentro porque estão criando essa escuridão. O verdadeiro mundo psicoanalítico. Não há sol, não há escuridão, porque tudo é auto-iluminado. Mas essas pessoas na casca estão em sua casca escura. Se a casca delas estiver, você sabe, escura e contaminada por negatividade e ódio ou prevalência de falsidade, isso é mais um ponto. Mas a luz está em toda parte. E isso torna a vida no além muito mais agradável, muito mais prazerosa do que na Terra. Então, aqui na Terra, temos uma substância chamada matéria que usamos para construir coisas. No mundo psicoanalítico, temos a mente como substância psicoanalítica, que pode ser moldada muito mais facilmente pelo pensamento e uso, do que a matéria aqui na Terra. Aqui, precisamos de mãos, ferramentas e máquinas para moldar a matéria. Mas no mundo superior, a substância é moldada facilmente pelo pensamento. Um pensamento forte cria imediatamente. No mundo noético superior, o ambiente é criado pelos arcanjos. É muito bonito, mesmo nos planos inferiores onde você encontra os infernos das conchas das pessoas. Mas eles não conseguem ver isso. Mesmo a beleza é refletida em sua concha, mas eles simplesmente não a olham. Agora, eles poderiam deixar seu inferno se quisessem, mas não querem porque é confortável. Não apenas é confortável, é o que eles conhecem. E a maioria das pessoas não gosta de sair da sua zona de conforto, do que conhecem. Então, é com que eles estão em harmonia.
Portanto, para eles, está tudo bem, é bom. E isso mostra novamente a grande misericórdia de Deus. Deus não está punindo essas pessoas em suas conchas. Ele não odeia essas pessoas na concha. E os arcanjos também não os incomodam. Se eles acendessem a luz, torturaria aquela pessoa. Então, eles mostram apenas a quantidade de luz que é confortável para a pessoa. É tão amoroso, é tão regido por amor e misericórdia. É indescritível quão grande é o amor e a misericórdia que existe. Eles se importam com todos, mesmo quando estão na concha. E disse que as pessoas em sua concha estão mais próximas de Deus do que as outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas em sua concha não conseguem sair, então Deus tem que ir até elas. Enquanto as pessoas que estão meditando e tentando elevar suas vibrações, tentam alcançar a Deus. Embora classifiquemos essas conchas como infernos, na verdade são mais como hospitais, onde as pessoas podem convalescer, se recuperar e sair lentamente de lá. Agora, ajudando nesse processo estão esses ajudantes invisíveis. Um ajudante invisível é um ser autorrealizado que não está buscando a libertação, mas retornando aos mundos da existência, todos os três, para tentar ajudar os outros a saírem de seu inferno e alcançarem a libertação. Então, esses ajudantes vão até essas pessoas e tentam ajudá-las. O problema em ajudar uma pessoa presa no inferno não é proporcionar um caminho de saída do inferno. Esse não é o problema. O problema é ajudá-las a decidir deixar o inferno. Isso é tudo sobre livre-arbítrio. Se elas não decidirem, não sairão. Portanto, o ajudante invisível precisa ajudá-las a criar a motivação, o interesse em deixar o inferno. Mas esses ajudantes invisíveis nunca desistem. Eles continuam trabalhando para libertar essas pessoas que estão retidas, esperando que um dia elas entendam e decidam deixar sua concha. E assim, eles têm sucesso. Mas há apenas um método pelo qual eles têm sucesso. Não há muitos métodos diferentes. Há apenas um método. O que você acha que poderia ser? Raciocínio por comparação? O que é isso? Raciocínio? Sim, mas através da comparação, raciocínio através da comparação. Então, o que eles fazem é tentar tirar temporariamente a pessoa do inferno e mostrar a ela esse outro modo de viver. E se a pessoa decidir, ela pode ir. Mas a maioria nunca decide, elas voltam para o inferno. Portanto, além de mostrar a comparação, eu acho que um dos verdadeiros poderes nisso é o que Andrés acabou de dizer, é a lei. Somente o amor está realizando maravilhas e milagres. Pelo amor deles, esses ajudantes invisíveis entram nas conchas das pessoas presas no inferno. Eles podem fazer isso. É tão fácil para eles. Não é um problema para eles. Eles vão e os visitam de vez em quando. E começam a formar uma amizade. Eles realmente não tentam fazer nada. Eles apenas tentam criar uma conexão com a pessoa e criar uma verdadeira amizade. Como nós criamos amizades. Você começa a conhecê-los. Você começa a perceber, e logo você começa a senti-los. Você começa a confiar neles. É a mesma coisa com até mesmo os arcanjos. Mas o ajudante invisível cria uma amizade com eles. Então, a pessoa que vive na concha sente, ó, essa pessoa está vindo me visitar. Começam a confiar neles. Então, eles começam a ouvir. E quando digo amizade, quero dizer que eles os amam. Eles amam. Eles podem ver claramente o que está acontecendo na concha, mas não têm permissão para mudá-la. Eles não podem simplesmente chegar e dizer, ó, eu vou fazer de você um paraíso. Não funcionaria assim. Portanto, eles precisam convencer a pessoa a mudar isso por conta própria. E isso por comparação. Eu disse que é como eles fazem. E a comparação é, na verdade, uma lei. É uma lei. Mas eles ainda precisam permitir que essa pessoa escolha por seu próprio livre-arbítrio. Algumas mostram interesse em um modo de vida melhor, mas a maioria, praticamente todas, não imediatamente. Então, esse é um processo longo e vai devagar, devagar. É por isso que há tantas histórias sobre pessoas que estavam presas em seu inferno, e algumas delas estiveram presas nesse estado por 100 anos terrestres. E quando você as pergunta algo, elas pensam que esses 100 anos foram como um dia. E você até tenta acordá-las e diz, bem, lembre-se, você cometeu suicídio, você se jogou do prédio? E quanto a isso? Elas respondem, não sei, estou bem agora, eu me curei, eu acho, não sei. Mas quando você pergunta, mas quando você fez isso? Elas dizem, foi anteontem ou ontem. Não há sentido de tempo. O sentido do tempo não é como aqui. Então, devagar, devagar, é isso que essas pessoas precisam. Saúde. E devagar, devagar, ele tenta fazê-las ver a verdade sobre as condições em que estão, onde realmente estão e como poderiam superar esse sofrimento. Ou além desse sofrimento do inferno. Eles têm que tentar persuadir a pessoa de que é do seu melhor interesse deixar a concha e mudá-la por um paradigma. Então, até que essa pessoa esteja pronta para mudar, o ajudante invisível precisa ser muito, muito paciente. E é o mesmo ao ajudar pessoas aqui na Terra. Às vezes temos um membro da família ou um amigo que está em muitos problemas. Eles estão sempre se metendo em encrenca, e você tenta ajudá-los, mas os problemas continuam. Precisamos ser muito, muito pacientes com as pessoas, porque não é tão fácil simplesmente abandonar hábitos assim. Então, dizemos que essas pessoas estão vivendo em conchas, certo? Elas estão apenas vivendo no campo? Elas têm casas. Deixe-me voltar à concha, porque a concha é meio que como uma casa. Quer dizer, é como uma casa. É uma coisa em que estão vivendo. E se você pudesse ver algumas delas, elas pareceriam muito deterioradas. Estão em péssimas condições. Seus maus pensamentos criam esse ambiente ruim e toda essa situação. E digamos que você está vivendo em uma casa aqui na Terra e ela está toda deteriorada e em ruínas. O que você vai fazer? Digamos que você queira viver de uma maneira melhor. O que você vai fazer? Precisamos derrubar a casa velha e conseguir novos materiais e começar a reconstruir a partir do zero. Agora, na Terra, é difícil, leva dinheiro, leva tempo. No mundo psicodélico, não é tão difícil. A substância psicodélica é muito fácil de trabalhar. Tudo o que você precisa são boas habilidades de visualização. Qualquer um pode fazer isso. E temos tantas práticas de visualização. Daskalos nos deixou e aqui está criando novas baseadas nos ensinamentos. Portanto, desenvolver essas habilidades de criação de visualizações aqui é muito importante.
É tão importante aqui, mas isso significa que, como eu disse ontem, você nascerá rico. Quer dizer, você poderá ter todas essas coisas. Uma vez, um estudante do círculo interno perguntou: isso é o que estou ouvindo, toda essa coisa de visualização em casa. Senhor, por que estamos criando visualizações do outro lado, se realmente são nossas? Isso é, definitivamente é seu. O estudante ficou muito animado e disse: então podemos ser muito, muito ricos? Não, você não pode ser muito, muito rico. Você é muito, muito rico, porque pode ter qualquer coisa através da visualização. Aprender a arte da visualização é uma das habilidades mais importantes que podemos desenvolver aqui e no além, porque a construção através da visualização significa ter. Tudo que é significativo, você alcançará aqui ou lá, começa com a visualização. Aqui leva trabalho, muito trabalho. Na Terra, leva muito tempo para que essa visualização se manifeste, mas tudo significativo começa com a visualização e termina com a visualização. Então, o que é mais importante? Dinheiro e posses ou a capacidade de usar a mente para visualizar? Isso às vezes é chamado de construção de formas. Ter dinheiro e posses traz uma satisfação passageira, mas não a verdadeira felicidade. Não há nada de errado em ter dinheiro, é como você o usa que torna isso bom ou ruim. Não há nada de errado em posses. O importante é não ser escravizado por elas. Mas, novamente, nada disso traz verdadeira felicidade duradoura. Continuamos dizendo isso. Vamos continuar dizendo isso durante todo o tempo. É sobre encontrar o eu, o seu verdadeiro eu. Esse eu interior seu está em bem-aventurança o tempo todo. Seu verdadeiro eu é autossuficiente. Não precisa de nada. Nada pode ser adicionado a ele. Nada pode ser tirado dele. Mas não espere encontrar esse tipo de felicidade como uma personalidade na Terra. Então, quando falamos sobre esse eu interior, o que é essa entidade, chamado esse eu interior? Quem sabe o que é? Agora, a personalidade, o que é a personalidade? É uma sombra desse verdadeiro eu, mas é uma sombra viva. Não é algo morto, é vivo, mas ainda é uma sombra. Portanto, a sombra é realmente o resultado da vida. E há uma grande diferença entre a vida em si e aquilo que resulta da vida. Todos nós presumimos que somos o resultado da vida, que é a sombra, e não a própria vida. Mas, por favor, não tome o lugar da sombra. Não se identifique com a sombra. Identifique-se com a luz que cria a sombra, que é seu eu interior. Certo? Pergunta? Sim. Então, quando falamos sobre, você sabe, pessoas vivendo nessas conchas e quando você se aproxima delas, e elas estão cercadas por, ok, voltando um pouco. Então, alguém como John Edwards, que fala com os mortos, ele está falando com pessoas nesses mundos ou está falando com os elementais dessas pessoas? Ele está falando com o elemental dessas pessoas. Eles são idênticos a essas pessoas. Vou lhe contar muito sobre isso mais tarde, mas sim, ele está falando com o elemental dessas pessoas. Sim, John, precisamos. Ó, se você tem seu verdadeiro eu naquela linha, e você está nesses subplanos depois de passar para o outro lado, e você está fazendo meditações no mundo psicodélico ou onde quer que seja, você está tentando se conectar com seu verdadeiro eu. Como? E você vê vislumbres e depois volta. Como? Eu não entendo onde está seu verdadeiro eu. Bem, você está nesse velho pessoal em alguma coisa. O verdadeiro eu está em toda parte. Em toda parte. Não há lugar onde não esteja. Porque não vem do nível material, do nível psíquico ou do nível noético. Vem, você poderia dizer, do estado noético. Começa essa coisa do estado noético. E o estado noético está simplesmente em toda parte. Não há lugar onde não esteja. É difícil para nós, que estamos vivendo neste mundo tridimensional, ver isso inicialmente, mas leva muita meditação. Mas se você tentar meditar sobre isso, você terá a sensação de que nunca está longe dele. Está em você, você está nele. Isso é até uma personalidade. Portanto, você ainda está se movendo para cima nos subplanos. Desculpe. Então, você ainda está se movendo para cima nos subplanos lá, mas o verdadeiro você está sempre em você, assim como é você. Sim, é assim. Temos uma lâmpada, e temos uma lâmpada na lâmpada. A lâmpada é o verdadeiro eu, é a luz que brilha. E então colocamos uma cúpula noética sobre ela feita de amarelo. Então colocamos uma cúpula psíquica em cima dessa cúpula feita de rosa. Então colocamos uma cúpula de materialidade, digamos que seja azul. A luz desse eu está quase passando por isso. Portanto, a primeira morte é quando você tira uma das cúpulas. Agora a luz está mais brilhante, passando pelos outros dois cúpulas. Mas o problema é que sujamos essas cúpulas. É por isso que estamos fazendo os exercícios com essas cores. Estamos tentando realmente sintonizar de volta a vibração adequada para limpá-las, para limpar esses centros, para limpar nosso corpo psicomédico. Então, a luz do eu interior só será expressa externamente em uma relação direta proporcional a quão escuras essas cúpulas são. Quando você mencionou, sabe, nossas conchas e paraísos de concha podem parecer uma casa. Na verdade, eu não disse que parecia uma casa. Eu disse que é meio que como uma casa. É mais uma analogia, não um. Sim, é mais uma analogia. Certo. É uma espécie de esfera. Então, enquanto aqui no mundo material, estamos trabalhando em nós mesmos, meditando e trabalhando em nossos elementais negativos e os eliminamos ou desenergizamos. Estamos removendo essas cúpulas. Não, estamos limpando as lâmpadas, tornando-as mais translúcidas. Translúcidas. Então, algo para mostrar como pode navegar. Acho que eles estão indo a lugares, certo? Quero dizer, eles não estão presos em um só lugar. Não, quero dizer, certo. Quero dizer, se eles querem ir para Yosemite, eles poderiam. Poderia ser, porém não é tudo. Você sabe, alguém como? Como eles chamam essas pessoas? Agorafobia. Elas não querem nunca deixar sua casa. Seu inferno de concha será uma casa. Elas nunca deixarão essa casa se não se livrarem desse problema. Então pode ser uma casa, pode ser uma comunidade, pode ser uma nação, pode ser todo o ambiente psiconoético. Bem, qual é a diferença entre estar em um inferno de concha e estar em um certo subplano? E obviamente você aterrissa no subplano. Então, você está em um inferno de concha em um certo subplano. Claro, é quase como estar em uma casa em um certo bairro. Os subplanos são como localidades dentro. Certo. Não, eu entendo isso. Mas então você aterrissa em um subplano e então você está em um inferno de concha conosco? Claro, porque você o criou.
Você poderia derrubá-lo, mas você o criou. E então, quando você derruba, qual é a diferença? É apenas como se você... Bem, ok, você derruba, mas sabe, você derruba o negativo e acentua o positivo. Então, torna-se uma concha mais clara e brilhante, mas a concha é mais translúcida. Você pode ver o verdadeiro mundo psiconoético, e aqueles que sabem como podem sair dessa concha completamente se você for um mestre. Então, todos nós aterrissamos nos infernos de concha? Então, 3 ou todos nós aterrissamos em nosso paraíso de concha. Mas não é um inferno para você, é um paraíso para você, certo? Estou apenas dizendo. Então, quando eu sair disso, para onde eu vou? Para onde eu aterrissarei? O verdadeiro mundo psiconoético. E como é isso comparado à minha casa de concha? É assim. Você está na sua concha. E talvez você tenha janelas na sua concha. Talvez sua concha seja tão densa que você não veja nada fora dela. Mas talvez você olhe. Mas qual é a diferença entre estar nesta casa e estar lá fora na natureza? É assim que podemos observar de uma maneira simples na estrada, você sabe, em um engarrafamento. Você já observou que cada carro tem, você sabe, sempre que ficamos no engarrafamento. E quando observamos e olhamos ao redor, cada carro tem cada tipo de energia. Você sabe, totalmente diferente. Eles têm energia. É assim mesmo no outro mundo. Eles têm seus próprios, você sabe, medos, até mesmo nisso. Sim, e eu acho que também é um bom lugar. Quando você vê pessoas vivendo em diferentes países ou em lugares diferentes, pode ver que elas têm bem, na verdade até mesmo no mesmo país. Mas todos nós temos realidades diferentes. Então, quando alguém não esteve em outro país, em outro lugar, sua realidade, sua concha é, digamos, menor. Então, quando você sai, você vê que a realidade é maior, você sabe que as pessoas pensam de maneira diferente, que as pessoas agem de maneira diferente em alguns lugares. As pessoas em suas conchas, elas conseguem realmente interagir com outros seres, ou é apenas elas e seus elementais? Vou explicar tudo isso em detalhes, mas elas interagem, mas vou explicar em detalhes. Tentando visualizar, conceitualizar, acho que conceitualização e visualização são realmente a mesma coisa. Então, quando me lembro que Das dizia que o cérebro é como uma bateria, na verdade, a mente é uma espécie de vibração. É eletricidade na bateria. Certo. Então aqui estamos nesta Terra, e o plano psíquico é realmente a mesma dimensão espacial da Terra como aqui. Ou além disso. Ok, tudo bem. E quando ouço as palavras que o plano cíclico localiza, é sobre localizar. Você disse que não é sobre espaço, é sobre localização. É definido por um lugar, que é uma condição criada pelas vibrações de suas próprias emoções e pensamentos. Então, quando ouço isso, o que eu entendo é que se trata realmente de como ir de um lugar para outro. É diferente. Você não atravessa o espaço, certo? Você simplesmente está naquele espaço ou você se leva até lá por. E então, quando você diz que há uma unidade, como se o noético fosse contínuo, como se o noético estivesse em toda parte, certo? É por isso que podemos simplesmente estar em outro lugar. Ou você sabe, com as habilidades desenvolvidas para fazer isso. Mas esse é o transporte. Eu tive uma dificuldade com essas conceitualizações do mundo psíquico em relação a essa ideia de que não há espaço. Então isso de alguma forma ajuda. Sim, na próxima aula vou explicar exatamente esse processo e como o controle funciona para mover de um lugar para outro. Ok, isso realmente parece bom. Quando estamos sonhando, meio que experienciamos isso porque seus sonhos mudam tão rapidamente e de repente você está aqui, ali, sabe o que quero dizer? Até mesmo em nossos sonhos. Mas você está aqui e ali, você está na matriz, que está em toda parte. Sim, quero dizer, você está aqui, você está tendo a experiência aqui. Sim, mas você realmente está aqui e ali? Não, não é. Sim, vamos explicar isso em mais detalhes na próxima aula. Daniel, desculpe, posso só dizer, então, isso é muito rápido. Você diria que eu sei que você vai falar sobre isso em breve. Mas você diria que é como se eu tivesse meu corpo todo aqui. Mas quando decido prestar atenção no meu dedo do pé, minha consciência está no meu dedo do pé. Isso não significa que meu dedo do pé não estivesse lá. Mas a presença de mim nesse espaço depende da minha consciência, não de uma espacialidade ou materialidade. Depende de onde você está colocando sua atenção, certo? Sim, então não estou atravessando uma distância. É que minha consciência se eleva aqui e então recebe e minha consciência se eleva aqui ou aqui ou aqui. Não é uma questão espacial, é uma questão de consciência. Sim, bem, no seu dedo do pé, meio que é, mas é um bom exemplo de como está sempre lá. Mas você não está tão focado nisso, certo? Mas se você se concentrar, então você vai até lá. Sim, um exercício, eu acho.